Gente, vamos falar sobre resolução de problemas? Vem comigo que no caminho eu te conto. E eu escolhi esse tema para falar com vocês hoje de resolução de problemas, porque muitas pessoas me procuram para consultoria, mentoria, ou para um papo simples mesmo, né? Jogar um papo fora. E elas falam que elas querem resolver todos os problemas ao mesmo tempo e de maneira permanente. E eu fico até preocupado com alguns casos, porque, pessoal, é muito difícil você resolver um problema muito complexo, primeiro, com soluções simples, dificilmente isso dá certo. E de uma vez, não tem fórmula mágica, principalmente para problemas grandes, problemas complexos. Então, eu entendo que no mundo de hoje, esse momento difícil que a gente está vivendo, o mundo da sociedade digital, economia 4.0, redes digitais, as pessoas têm uma ansiedade muito grande de virar a cara e resolver. Às vezes elas afastam o problema para debaixo do tapete, né? Só que uma hora ele sai de lá muito maior do que ele entrou. E aqui o que eu quero dizer para vocês, a mensagem é: se não der para resolver um problema 100%, eliminar, acabar com o problema, procura resolver pelo menos 70%, 80%. Seja numa empresa que você precisa corrigir um processo, que você precisa, às vezes, demitir uma pessoa ou realocar a pessoa numa outra área, mas procura não ter esse olhar de que, não, ou eu resolvo tudo ou eu não resolvo nada. A vida não é tudo ou nada. A vida não pode ser 880. Porque quem tem uma postura assim, né, do 880, ao céu, inferno, são as pessoas que mais sofrem. Isso eu digo por vivência, né, por ver mesmo. Pessoas com esse comportamento, elas sofrem mais. Porque, na verdade, elas não têm flexibilidade, não têm maleabilidade. E a gente vive num mundo, a existência humana, ela é complexa demais por si só, para a gente querer ter soluções A ou B. Então, até o momento que a gente está vivendo, inclusive político, o Brasil veio do A, foi para o B, e a gente está vivendo um momento duro também por isso, esses choques que são causados pelos extremos. A gente precisa sempre procurar o caminho do equilíbrio, o caminho da conversa, da moderação, porque é nesse caminho que a gente consegue pelo menos endereçar, identificar o problema. Muita gente quer resolver um problema e nem sabe qual é o problema exatamente. Então, como dizia o Einstein, metade do problema é resolvido quando você consegue, de fato, com as perguntas certas, identificar qual é o problema. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e fazendo uma análise fria, calculista, racional, você consegue entender que não é bem aquilo o problema. Aí está uma outra palavra também, né, que tomou, às vezes ela fica com uma pecha de negatividade, que é o calculismo, né? O ser calculista não é só ruim. Às vezes as pessoas calculistas passam por manipuladoras. E calculista é, na verdade, você isentar as suas emoções e conseguir, com base em fatos e dados, tomar uma decisão, decidir um caminho. Então procurem ser menos emocionais, menos radicais nesses momentos de que você tem um problema para resolver na sua casa, um problema financeiro, um problema de relacionamento afetivo, um problema na empresa, que a gente tem aí basicamente 5 grandes áreas na nossa vida, ou um problema espiritual, um problema religioso, alguma coisa do tipo, não queiram resolver tudo de uma vez e colocar isso como uma condição, ou é isso ou não é. Essas ameaças, essa gana de querer resolver de uma vez te frustra e até aumenta o problema. Na verdade, tem que ir de passinho em passinho, e se você conseguir resolver 70% de um problema, já é uma grande conquista. Você não é um perdedor, você não é um fracassado, porque você não resolveu um problema inteiro de uma vez. Vide aí problemas mundiais que a gente tem, como a fome na África, guerras intermináveis em locais diversos, e a gente não tem soluções simples para nenhum deles.
a gente procura, né, as organizações multilaterais, elas procuram trabalhar em mitigar o sofrimento de quem passa por isso, mas principalmente em resolvendo, como a gente diz aqui no Brasil, comendo pelas beiradas. Então, principalmente um problema processual dentro de uma empresa, procurem trabalhar com planos de ação. Eu falei num outro vídeo aqui de coaching. O coaching ajuda justamente nisso. Um projeto que você entrega, quem estuda gestão de projetos sabe, é um passo, você cumpre aquele passo, aí você vai para o outro. Quando você olha para trás, depois de 6 meses, você trocou um sistema, você repaginou uma equipe, você fundou uma nova empresa. Por quê? As coisas têm que ter método, tem que ter prazo, tem que ter responsável, para que de fato você consiga ir implantando algo novo ou resolvendo um problema que seja, tá certo? Então a minha mensagem aqui é: sejam menos apressados, resistam mais à pressão dos outros para que você resolva o problema, e até às vezes para resolver o problema dos outros, que nem é um problema seu, também é um ponto a se observar. Então tenham esse método, tenham planejamento. Até para resolver um problema requer planejamento, tá certo? Até o próximo No Caminho Te Conto.